Oi, Olá, tudo bom? tudo bem, Carol? Tudo jóia. E você? Tudo bem também. Que legal conseguir fazer essa live com você. Pois é, eu gosto que me chamem porque eu tenho preguiça de fazer, mas aí quando vocês chamam eu animo. Ai, ai, a gente acaba ficando tão ocupada, né, que acaba até esquecendo de fazer. Eu Exato. dei uma embalada agora. Estou fazendo live toda semana, daí eu falei, mas não posso deixar de fazer uma com a Carol, porque é um universo tão Ei, bacana, né? eu adorei, Beta. A gente, né? Logo que você entrou no Instagram, eu acho que não tem tanto tempo. Eu já fiquei super Uhum. encantada com a sua página, lembra? A gente já Ai, que trocou legal. ideia Foi mesmo. eu sempre achei muito bacana. E aí a gente teve o prazer de se conhecer lá no evento em São Paulo. Foi muito corrido, Uhum. mas foi muito legal. E agora eu tô aqui. Fico muito feliz pelo É convite. verdade. Ah, eu também fiquei super feliz porque assim, eu sempre me inspirei muito, né, nas suas receitinhas, na sua página, eu ficava super encantada com aquelas lancheiras lindas que você faz para as crianças, né? E aí eu falei, quando eu fui no Alimente, eu falei, gente, a Carol tem que estar aqui, eu preciso conhecer a Carol. Eu vi que você ia, fiquei super animada. E Ai, aí, até contando para o pessoal, a gente se conheceu pessoalmente no ano passado, ali no evento Alimente. E foi super bacana, sabe? Porque a gente conversa tanto com a pessoa online, né, ali pela internet, mas é tão bacana você ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. E, enfim, vamos falar sobre. As crianças estão dormindo aí já, Carol? não, estão brincando com o pai ali fora. Já já daqui a pouco eles invadem aqui, como eles gostam de fazer. Ah, que legal! Pena que o Lucas está dormindo, ele dorme cedo, senão a gente ia fazer uma live com as crianças hoje. Mas, Então, vamos falar bastante sobre. Você é a convidada, e a gente vai entrar bastante aí dentro do seu contexto, como é que foi para você. Me conta um pouco como que começou a sua vida na low carb, por que começou, para quem não te conhece ainda, né? Pode ser que tenha seguidores aqui que não te conhecem, se apresenta, fala um pouco aí da sua história, conta pra gente. tá. Ó, qualquer coisa faz um sinal que eu falo muito e acaba a live. Não, pode falar, a live é sua. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Ana Carolina. Eu sou mãe de dois meninos, o Ricardo, que tem 8 anos, e ele não tem diabetes tipo 1, e o Rafa, que tem. Oi, Carol. Carol chegou aí do Diabetes Home Guide. E o Rafa, que tem 5 anos, né, e ele tem diabetes tipo 1 desde 12 meses. Então, assim, eu conheci a low carb, né, essa questão da alimentação saudável quando aconteceu o diagnóstico do Rafa. Ele era muito pequenininho, ele tinha 12 meses. Assim, ele comia super bem, o que me ajudou bastante, né? Eu sei que tem muitas mães aqui que falam, mas a criança já tem hábitos, né? E é mais difícil de você conseguir inserir novos hábitos, mas é possível, gente, porque assim, voltando, né? O Rafa tinha 12 meses, ele foi diagnosticado, ele comia muito bem, aceitava muito bem todos os legumes, comia até pedra se eu desse para ele. E como ele era bebê, ele comia muito saudável, muito legume, aquilo era muito bom. Por que que eu falo que era muito bom? Porque o Ricardo, que é 2 anos e meio mais velho que ele era péssimo para comer. Ele era muito ruim para comer. Não sei Uhum. se era o primeiro filho, tem tudo a ver com a ansiedade que a gente tem, né? Você também tem uma filha mais velha. Acho que o Uhum. primeiro filho a gente fica mais Foi ansioso. igual, foi E igual. Minha filha também comia mal. ele comia mal, ele comia muito mal, gente. Ele não comia nada. E eu não era tão ligada com essas questões de alimentação, né? Então, assim, eu fui levada por uma questão muito séria e muito urgente para mim naquele momento, né? Que era a questão da alimentação. Uhum. E assim, quando ele foi diagnosticado, logo uma nutricionista, a gente foi se consultar com ela e ela me disse uma coisa que eu acho muito importante para quem é mãe de DM1. Ela falou: esquece produto diet, né? Uhum. Quem não vive nesse mundo, a gente tem uma outra ideia totalmente. A gente pensa que a pessoa vai comer tudo normal, mas ela não pode comer açúcar, açúcar doce, sendo que a gente depois aprende que
açúcar, né? Carboidrato, na verdade, vai muito além do gosto doce, né? O amido Uhum. é açúcar, só que tem gosto salgado. Então, mas a gente pensa o clássico que você vai tirar açúcar e vai comer produtos diet, né? E aí, quando Verdade. ela me falou isso, olha, esquece produto diet. São cheios de conservantes, vocês vão comer de forma mais natural possível. Ela não tinha nenhuma pegada low carb, pelo contrário, mas assim, Uhum. essa mensagem que ela me deu foi muito importante naquele momento para eu tirar essa história de diet. Então, gente, Uhum. esquece diet. Né? Eu costumo falar que quem tem diabetes não tem que comer como se você tivesse diabetes. Na verdade, todas as pessoas deveriam comer do mesmo jeito, né? Que é uma Uhum. alimentação saudável. Não tem essa comida Sim. separada. Então, já começa daí, né? Então, esquece produto diet. O que a gente tem que esquecer, na verdade, é produto industrializado. E isso foi uma coisa que mudou Uhum. muito na minha vida. Muito, muito, muito. Eu acho que Verdade. fez grande diferença. E aí eu conheci em seguida a estratégia low carb, voltada para quem tem diabetes, né? Pelo Dr. Bernstein, que até a Carol aí sabe muito bem, né? E ele é um senhor, ele tem diabetes tipo 1 e ele tinha já. Ele tem 80 e tantos anos. E ele tinha já complicações do diabetes. E aí ele, da cabeça dele, estudando, ele é engenheiro, a mulher era médica, enfim, ele acabou descobrindo que a estratégia low carb poderia ajudá-lo a manter a glicemia estável. E assim ele seguiu contra todos os médicos, ele criou um protocolo dele e ele conseguiu, inclusive, reverter alguns danos que ele já tinha, renais. E hoje ele está bem, ele se formou em medicina, ele tem diabetes há Uhum. quantos anos? Sei lá, mais de 70 anos e ele hoje está bem. Então eu me inspirei nele, foi Uhum. uma grande inspiração. E então, assim, voltando ao paralelo da criança que não come direito, de como mudar e tudo. Naquele momento, o Rafael já comia muito bem, legumes, verduras, carne, então não foi muito difícil Uhum. continuar nesse caminho com ele. Mas o que aconteceu aqui em casa foi muito legal, foi que a mudança atingiu o Ricardo, que era quem não comia bem, Uhum. entendeu? Então Olha só, que a gente legal. começou muito com aquela questão de dar muita importância na questão da alimentação saudável, do prato colorido. E aquilo foi entrando aqui em casa. Outra observação que eu faço: não adianta você também pegar. O meu filho precisa comer bem, mas você não comer. Não dá certo. Então Aham. tem que ser a casa É o inteira. ponto crucial, né? Senão você Tem que começa a ser. criar Você tem que ser o ilhas. exemplo. Não tem, você começa a criar ilhas na sua casa. E aí sim começa uma contradição. Ué, mas ela quer que eu coma Uhum. isso, mas ela não come, ou ela come outra coisa, eu não posso comer. Então, aqui em Bem casa, por aí. eu não quero, primeiramente, né, que o Rafa ache que ele é diferente e que por isso a comida dele é diferente da nossa. Uhum. E Sim. assim, não tenho nada a perder em transformar a comida de todo mundo numa comida saudável. Então não tem muito Uhum. sentido, né? Eu até brinco, você fala assim, se fosse assim, olha, você tem diabetes, você vai comer essa comida, mas só você. Porque quem comer dessa comida pode passar mal. Não, é o contrário. Se todo mundo comer essa comida, todos serão saudáveis. Então, essa foi a lógica que Uhum. mudou em casa. Entendeu? Não é a comida dele que é Sim, diferente, é a comida de bem todo por mundo. aí. Faz quanto tempo o diagnóstico, Carol? Esse ano vai fazer Do 5 anos. isso, 5. E como que foi? O que que trouxe de benefício para vocês? O que que vocês notaram na sua vida, na vida do seu Assim, marido, além da vida do na Ricardo? vida de todo mundo. O que que acontece? A minha alimentação não era uma alimentação muito saudável, tá? Então diz assim, ela Uhum. sempre deve ter sido saudável. Sempre... Não, eu comia misto quente. A minha alimentação era a base de misto quente, tá? Eu não jantava, eu Uhum. lanchava, no café da manhã era pão, tinha o lanche da manhã. Então, assim, eu comecei junto com o Rafa, porque na verdade naquela época Uhum. eu falei, não, eu preciso
fazer isso para ver se é viável. Eu não vou, né? Eu preciso. Então, assim, do dia para noite eu falei. Testar em você também, né? Testei em mim. E eu falei há um tempo atrás, naquele momento eu fui mais radical. No sentido de que quando você vai quebrar uma rotina, né, um hábito, você vai entrar em outro, você tem que, num determinado momento, se afastar bruscamente daquele hábito antigo para você acabar criando um novo. Então, naquele Tem que momento, ser, tem que ser cortado, senão... eu realmente eu não comia... aqui em casa não tinha... Eu tirei arroz, feijão. Hoje em dia eu como arroz e feijão, não todos os dias, e eu aprendi que isso não me faz falta e que isso não é essencial na minha vida. Então, isso foi importante para mim naquele momento que eu tirei. Eu falo que foi assim, eu tirei um grupo de alimentos, as pessoas falam, mas é restritivo. Não, é o contrário. Na verdade, você começa a abrir a sua mente para conhecer novos sabores. E isso é legal. Isso é importante, porque a gente já está acostumado a comer a mesma coisa, que você acaba restringindo o seu núcleo ali de alimentos. E aí, quando eu tirei do meu prato, o arroz e o feijão, eu falei, o que eu vou comer? Aí eu falei, não, eu vou começar a experimentar vários legumes, como formas de fazer, faz grelhado, faz recheado. E eu fui inventando. Eu nunca fui muito fã de salada. Eu comecei a fazer umas saladas com fruta, com queijo, com tudo. Então eu tive que conhecer novos alimentos. Teve que se reinventar. Na verdade, ampliou a minha mente. Então agora, se eu quero comer, por exemplo, um arroz e um feijão, eu vou comer, não tem problema nenhum. Mas agora isso não é... E a gente percebe que você é super criativa, né, Carol? A gente percebe isso, que você é muito criativa, porque você faz umas receitinhas super bacanas, tal. E você começou a fazer isso logo de cara ou levou um tempo, assim, para você começar a praticar dessa forma? Até a questão das receitas, né, Beto? O que acontece? Eu vejo... Ana Carolina, eu não como muito as receitas. Por exemplo, quem quer emagrecer, eu não acho que tem que ficar comendo as receitas, né? Eu acho que tem que comer mesmo comida, comer ovo, comer carne. Bem por aí. E cada um tem um jeito. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de doce. Então, vamos supor, se eu estou a fim de comer um doce, eu consigo pegar um brigadeiro normal, comer e me satisfazer. E pronto. Mas eu sei que tem pessoas também que não conseguem comer tem que comer 20. Isso é de cada um. Mas eu uso essa estratégia. Eu como normalmente comida e tudo. E se um dia eu quero comer uma outra bobaginha, eu vou e como e me satisfaço. Mas como que nasceram as receitas, né? O Rafa, ele não estudava, ele era pequenininho. Mas criança faz lanchinhos, né? A criança, ela faz pequenos lanchinhos, às vezes tá ali, não vai para a escola, fica em casa. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso arrumar um jeito dele fazer uns lanchinhos sem eu ter que ficar toda hora dando insulina também. E também não tem como eu ficar dando toda hora carne para ele comer. Tipo, no meio da tarde, vai descer pro parquinho, ele vai levar um filé. É um frango. Assim. Não tem como. Eu não vejo problema, mas não é muito comum, assim. Então, eu comecei a falar, não, eu tenho que arrumar um jeito de fazer alguma coisa que tenha pouco carboidrato para os lanchinhos. E aí eu comecei a fuçar na internet. A primeira receita que eu fiz foi até uma receita que acho que todo mundo conhece, que é aquele Ups, que é um pãozinho que é feito com clara em neve. E aí eu fiz um pãozinho e aí ele adorou, lanchou à tarde. É cream cheese, clara de ovo e a gema, uma coisa assim. Tem um tempo que eu não faço. E pra mim foi meio mágico, assim, porque eu podia dar um lanche pra ele que não deixava de ser saudável. A minha irmã, Lu. E ele comia, se alimentava, a glicemia dele não subia. Então, assim, o pão nuvem. Pra mim é meio mágico isso. Eu acho muito legal. E eu comecei a ver que eu podia dar pequenos lanches para ele que não fizessem a glicemia dele subir muito e ele ficava satisfeito. E eu conservava as principais refeições e se ele fizesse uma bobaginha, toma aqui. Até mesmo, não precisa ser um lanche, uma azeitona, um torresminho, uma coisa.
e é que ele come e que não Uhum. vai ter muita glicemia. E depois veio a Uhum. questão, ele foi crescendo, né, gente? Eu falo que a gente tem fases. O Rafa, ele já foi. Eu tava mexendo no Instagram, que eu não consegui separar aqui para vocês. Até uns 2 anos e meio, ele comia realmente só a proteína e um monte de legumes. Ele comia e adorava. Mas a criança Uhum. vai crescendo, eles vão ficando mais seletivos. Vai ficando seletivo. E Uhum. o Ricardo, por sua vez, só voltando ao Ricardo, com toda essa coisa da casa, da alimentação saudável, de eu ir para a cozinha, né, dessa mudança que teve aqui em casa, eu acho que ele sentiu isso e ele começou a querer que o prato dele fosse colorido também. Então ele começou a aceitar os legumes, tinha lá o arrozinho, o feijão, mas pratos mais coloridos. Passou, ele não conseguia mastigar direito a carne. Ele tinha nojo. E Uhum. ele começou a E aí? comer, hoje em dia ele ama coração, ama carne. E ele começou a Uhum. ter interesse pela comida. Acho que de tanto. Você chegou num ponto crucial aí, Carol, que assim, nem a gente entra num contexto low carb aqui para alimentação infantil. O ideal é assim, que toda criança coma comida de verdade, né? Que a gente retire os alimentos ali altamente processados, mas nem todo mundo precisa ter uma alimentação baixa em carboidrato. Não, No não caso do precisa. Rafa, o Rafa que tem diabetes, né? Ele precisa ter esse controle maior. Mas, por exemplo, o Ricardo, o Lucas também, não precisaria ter tanto controle. Então, às vezes, fica um pouco dessa dúvida no ar ali, né? Aí fala assim, Isso. você tá. Às vezes eu apresento alguma receitinha, por exemplo, para o Lucas que é com banana. Ah, mas banana não é low carb. Eu falo, mas o Lucas não faz low carb restritiva, assim, de carboidratos baixos. Ele faz uma low carb mais moderada, né? Onde eu tiro ali as farinhas, eu tiro o açúcar, mas eu mantenho as Sim, frutas para ele. Eu claro. mantenho, de vez em quando também, ele come alguma coisa com. Ele come batata, ele come Sim, arroz. não tem problema algum. Então, criança não precisa. É o Não, glúten e o açúcar, né? E aqueles aditivos alimentares mesmo, né? Que a eu gente acho procura que evitar ao máximo. isso. O que a gente tem que focar, vamos falar agora de criança em geral, tá? Não Uhum, falando especificamente de uma criança que tem diabetes. Mas assim, numa infância geral, que é o que eu falei, não existe uma comida especial, né? De quem tem diabetes, de quem não tem, mas é óbvio que uma criança que não tem diabetes, não tem nenhuma outra condição que a glicemia dela tenha tanta alteração, ela pode comer, que aí a gente fala que é uma dieta paleo. O que é comer exatamente. raiz, frutas. O Rafa come fruta também. O Rafa come de tudo, assim. Só que quando tem Uhum, carboidrato, eu dou uma controlada na quantidade. Entendeu? Na hora, na uhum. quantidade. Ele não sente que come Como se duas fosse bananas. uma low carb moderada ali que você fica balanceando para não ter um exagero, né, Isso, para Carol? não Você subir vai muito. Mas controlar. o foco, né, Beto? Eu até falo, gente, eu vejo o lanche na escola. A realidade, qualquer ser humano que deixe de comprar biscoito, sucrilhos, fardos de pão, todinho, batata, Suco a de pessoa ela já caixinha. é praticamente low carb, gente, porque low carb, na verdade, Exatamente. né, existem várias, Comer comida, né? várias, digamos assim, vertentes, e até mesmo quando você fala aí, eu botei botei uma banana, e as pessoas falam, aqui também, cara, o pessoal da internet é chato pra caramba, meu irmão, fica vigiando a vida dos outros. Sério, tanto que às vezes eu coloco o meu contexto low carb. Por exemplo, aqui em Eu também casa, coloco, eu preciso colocar isso. todo mundo come mais ou menos a mesma base alimentar, mas tem diferença, gente. Eu fui numa nutricionista quando eu emagreci horrores, melhorei minha disposição, Uhum. tudo, mas eu também falei, não, eu quero ter um acompanhamento profissional. Fui numa nutricionista e ela mesma falou, Carol, eu acho que dá pra gente botar um pouquinho mais de carboidrato na sua dieta. Você não precisa emagrecer Uhum. tanto. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, eu como mandioca, gente. Eu como de vez em quando eu como arroz. Uhum. O meu, a minha alimentação, ela é baseada em comida de verdade, mas eu não tenho tanta restrição. Agora, eu não fico Eu comendo bato muito nessa tecla também. um monte Que a gente de tem que ver o contexto, né?
O próprio Ricardo, ele come tapioca, gente. De manhã, o Ricardo gosta de comer tapioca. Ele come uma tapioca com ovo e banana, que ele ama banana. Uhum, O Rafa uhum. não se interessa pela tapioca, não gosta. Eu faço aquela minha panqueca que eu faço quase todo dia, santo dia, que é a panqueca que é um ovo. Eu coloco uma colher de requeijão, agora eu tô botando de cottage, que eu achei que ficou mais gostosa e achei mais saudável também. E, inclusive, eu Aham. recheio a panqueca dele com banana. Mas é aí que vem a arte da diminuição do carboidrato. Eu não boto a banana inteira. É, Eu tem que amasso controlar, uma então. rodela de banana, boto um pouquinho de água, faço como se fosse uma papinha, boto Pra na dar uma adoçadinha, né? isso, boto na panqueca dele e ele ama. Ele ama. Ele me pede todos os dias, Uhum. mamãe, eu quero a minha panqueca de banana. E ele não come uma, ele come três. Mais um iogurte Olha só. natural. Então, assim, não existe isso. Banana não pode. Arroz não pode. O Uhum. que não pode, gente, É o contexto de cada pessoa, né? é ficar Também. comendo comida congelada da Sadia. É você trazer para sua casa Uhum. um monte de biscoito recheado. É isso que não pode, assim. Eu não tenho nada a Salsicha, ver com vida nuggets, de né? Esse ninguém. tipo de Mas coisa. quem busca uma alimentação saudável deve evitar isso. E trazer para sua casa Uhum. comida, carne, frango, salada, entendeu? Fazer a sua Bicho própria e planta, comida. açougue e feira, né? Com certeza. Eu falo até para as mães, mas algumas mães perguntam, mas o meu filho não tem diabetes, não tem sobrepeso, não tem nada. Você acha que tem problema eu fazer um bolo com aveia? Eu falo, não, só de você estar fazendo o bolo para seu filho, você vai colocar aveia, vai Sim. colocar manteiga, você não vai, então não vai ter conservante, não vai ser o bolo da Ana Maria cheio de Uhum. aromatizante. Já tá maravilhoso. Amassa uma banana, bota aveia, ovo, faz o bolo. Faz um bolo de chocolate Não se quiser. precisa nem pôr açúcar, né? Se você fizer com banana, nem precisa pôr açúcar, porque a banana já é docinha. Então a gente vai minimizando o dano, né? Como se diz. Você vai Sim. retirando aquilo tudo que é mega processado e Ah, não tem necessidade de ficar comprando biscoito e nem pão de forma, esse tipo de coisa. Você vai substituindo por coisas mais saudáveis para a criança, né? mas é o seguinte, criança, você tem que mudar o contexto da casa. Porque criança é esperta, gente. Se você ficar comprando umas coisas escondidas, umas coisas assim, ela percebe que aquilo ali é fake. Então tem que ser, vai botar na mesa. Vai insistindo. Eu falo, os meninos são de fase aqui também. O Rafa amava quiabo. Amava, amava, amava. Aí um dia ele falou: eu não gosto de quiabo, eu não gosto de quiabo. Tá, tudo bem, não come quiabo. Aí você dá um tempo. Depois de um tempo, bota o quiabo de novo. Aí às vezes ele já nem lembra, porque criança sabe como é que é. Então, aí eu insisto de novo. Ou então, eu não Aham. gosto de chuchu de tal jeito. Faz o chuchu de outro jeito. E vai tentando. O que a Bem gente assim. pode é São desistir. muitas tentativas, né, Carol? A gente não pode desistir. O Lucas ficou mais de um ano sem comer banana, agora ele voltou a comer. Ele não comia chuchu de jeito nenhum. Eu fiz sopa e pus chuchu, ele comeu chuchu. Então É é a forma de ciclo. preparar, né? É ciclo. E a Aham. gente não pode desistir. No sentido, ele não Não, mais, não ele não pode. gosta. Ó, eu já passei por algumas fases aqui de grande seletividade do Rafael. Tanto que foi num momento Uhum. desse que eu comecei até a colocar um pouco mais de outros alimentos que eu não dava para ele. Não que seja uma coisa terrível, que eu até falei, um pouco mais de arroz. Entendeu? Ele chegou um momento que ele começou a se ligar muito no prato do Ricardo. Que é o que eu falo, eu nunca Uhum. escondi dele. Aí eu não, filho, eu boto uma colherzinha de arroz para ele. Boto feijão, boto mais o caldo do feijão, para poder ter menos Aham. carocinho, para poder não subir a glicemia. Mas é o que eu falo, uma criança comer um prato de arroz, o que não pode é botar uma montanha de arroz, uma montanha de feijão. A criança nem come mais os legumes, porque a barriga dela vai estar lotada de arroz e feijão. Então, uma tática que eu faço aqui em casa também, tenta botar a proteína primeiro, botar os legumes Bem isso, eu também faço isso. e Primeiro a depois que você vai carninha. colocando. Porque a É, carne eu- né? é o mais importante, né, Carol? Só de banana faz um grande estrago, não dá certo. É a Brenda. Não, aqui em casa eu não sei o que aconteceu. Acho que é meio que milagre. Ou então essa minha magia da rodela de banana dá certo. Porque realmente Só banana uma rodelinha. é uma rodela pequena, vocês não estão entendendo. Banana
estrago na glicemia, assim, né? Não tô falando mal da banana, gente, tá? Dentro do contexto da glicemia, sobe muito, sim. Então, essa é uma Uhum. questão que eu sempre falo também em relação ao diabetes. Testa no seu filho. Tudo que você for dar que vai impactar a glicemia, você tem que testar e observar, né? As frutas, até qual a quantidade que você consegue dar. Eu gosto muito de ter, ele gosta de goiaba. Eu uso muito as frutas, assim, quando eu vejo que a glicemia dele tá baixando um pouco e acabar com quase metade dos carros do dia. Peraí. Do Rafa. Então, assim, ele tá com um pouco de hipoglicemia, eu já dou logo uns pedaços de goiaba, entendeu? E a Uhum. questão até da low carb, que me ajuda muito, né, Beta? Eu sei que você não tem essa vivência do diabetes, mas quem tá aqui, tem muita gente aqui que tem Uhum. filho com diabetes. Esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando? Você deu uma viajada aí, mas vamos. Oi, não sei que eu ouvi um barulho e me distrair. Peraí que eu vou lembrar aqui. Eu falei dessa vivência de diabetes. Que eu fico, meu cérebro não funciona. Eu leio, presto Você atenção começou a ler as perguntinhas ali, aí se perdeu. das Mas assim, frutas. aqui. Peraí. Quanto de carbo? Ah, lembrei. O que que a low carb ajuda a gente na questão das glicemias e da questão da hipoglicemia? Né? É muito comum quem faz uso de insulina ter hipoglicemias, né? E é uma coisa que é Uhum. muito temida por quem tem um filho com diabetes, porque se você tiver uma hipoglicemia severa, a criança pode desmaiar, ficar inconsciente e até mesmo morrer. E Uhum. assim, a hipoglicemia, muita gente confunde a causa da hipoglicemia. A causa da hipoglicemia não é a falta de carboidrato, é o excesso de insulina, É o excesso, insulina alta. né? Muita insulina acaba que Uhum. você tem uma hipoglicemia. Então, isso é uma coisa legal Uhum. da gente ter sempre em mente. Então, às vezes, meu filho está com muita hipoglicemia, ele está comendo pouco carboidrato. Não, não é isso. Claro que você É o tem que fazer os contrário, seus né? ajustes, tá, gente? Não é para ninguém começar a fazer low carb sem ajustar a insulina, porque vai ter hipoglicemia, com certeza. Mas eu digo a Uhum. lógica da coisa. Então, como quem faz low carb usa menos insulina, porque a alimentação tem menos carboidrato, as hipoglicemias não são severas. Claro que eles acabam tendo ali um pouquinho, porque isso acontece, né? Você está tentando imitar o funcionamento do pâncreas sem ser o pâncreas, com uma insulina exógena. Mas isso ajuda muito, Uhum. porque às vezes eu vejo que está ali um pouco já mais baixa, dá 3 pedacinhos de goiaba, já resolve. Então você não tem que ficar E a enfiando goiaba ajuda a baixar a glicemia? É curioso, isso eu não sabia. o quê? A goiaba ajuda a baixar a glicemia? Eu não Não, na sabia verdade ela disso. aumenta, Beta, ela aumenta. Tipo, Ah, é o tá. contrário, porque como as frutas são Entendi. doces, mas o que eu tô querendo dizer é que uma pequena quantidade de carboidrato, Você está falando de hipoglicemia agora. isso, não, é normal, calma. Entendi. Calma, você está entrando no nosso mundo, isso é normal. Não se Eu estou preocupe. entrando no seu mundo agora, né? Então, para mim é um pouquinho No mundo diferente. do diabetes, Sabe, Carol, eu adoro fazer live por isso, porque eu aprendo com todo mundo que eu convido aqui, eu aprendo um pouquinho, uma coisa nova. Estou aprendendo uma coisa nova com você. Olha que bacana. pois é, então isso ajuda muito, porque o que acontece? Quanto menos insulina você usa, menos erro. Então, assim, às vezes a criança não comeu a comida toda, porque a gente tem que aplicar a insulina antes deles comerem, para ela fazer efeito. Uhum. Então, tem crianças às vezes que não come tudo. Então, sei lá, se você deu uma dose super alta, porque seu filho ia comer uma lasanha, um copo de suco de uva e de sobremesa um sundae, e ele não comer tudo isso, vai dar ruim. Porque vai ter Então, insulina te perguntando aqui, soltando. Carol, ó, quanto que o Rafa consome de carbo por dia? Você controla isso certinho, assim, uma cota Ó, diária para ele ou não? é assim, eu vou ser bem franca. Como a gente já tem uma rotina de muito tempo, mais ou menos, dos mesmos alimentos, eu não costumo contar certinho aqui em casa. Porque a gente já entra Uhum. no automático. Mas se eu fizer uma conta assim por alto, eu acredito que ele deva comer uns 70 gramas, uns 80 gramas. Eu acredito por aí, Uhum. né? Mas assim,
geralmente, né? Normalmente. Mas se tiver, às vezes, no final de semana, uma festinha, ou a gente vai num restaurante, acaba que ele come um pouco mais. E tudo bem. Nesses Uhum, dias eu aplico mais insulina. Tudo bem que, ó, a uhum. Carol não briga comigo. Tudo bem que nesses dias de exceção, muitas vezes a conta não fecha. Ou a glicemia sobe muito, ou às vezes pode descer um pouco mais. Mas enfim, Mas o importante é que você é super consciente, né, Carol? Você tá sempre ali, então não vai ter é uma risco, porque você questão controla muito bem, né? é uma questão mesmo da gente ter essa pegada também da sua vida não se transformar né, Uma num neurose também, né? inferno, digamos assim. A gente faz o possível. E como a gente tem uma alimentação muito constante aqui em casa, muito saudável, então eu abro essas exceções e os meninos sabem disso, tá? E até uma coisa legal que eu Uhum, falo, o Ricardo, os meninos, eles têm maior consciência, as professoras às vezes falam, eles fazem, quando tem desenho de comida saudável, eles já fazem o desenho, eles falam muito nisso. E desde que o Rafa era bem pequenininho, eu sempre explico que ninguém pode comer tudo que quer, no sentido de comer um monte de besteira. Então, não é que não vai comer uhum, porque tem diabetes, não é porque vai comer, não é isso. Então, aqui o discurso é único. Então, não uhum. vejo problema em negar. Né? É o que eu falo, é terça-feira à tarde o menino quer tomar um sundae. Se bem que eu nunca nem comprei um Daí sundae não. aqui em casa. Mas, enfim, sundae que seja. Não vai comer. Hoje é terça-feira. Uhum. Tem que ter a Não, regra, né? não vai comer. Ah, mas por que não vai comer? Porque não é É. hora. Não é hora de comer isso. Isso aí a gente vai comer se a gente for Uhum. numa festa. Então, assim, a regra não fica caçando comida louca para dentro de casa. Porque na hora que tiver ali sem fazer É o nada, básico. vai comer. Compra comida Uhum. saudável e deixa a tranqueira para Não tem em uma casa, né, coisa Carol? pontual. Você vai comer, não, gente, então beleza, vamos combinar. No sábado à tarde, a gente vai até a padaria, cada um compra um picolé, chupa seu picolé. Acabou, Não é para comprar uma caixa acabou. Não de vai picolé ter em casa. no freezer. E deixá-la no freezer. É, não pode. Aí não dá certo, né? É, então, é tudo isso. É o exemplo, né, Carol? A gente tem que dar o exemplo em casa, se alimentando bem para o filho seguir, porque não adianta você falar e não praticar, né? Ficar querendo colocar a regra e não praticar. E também não ter em casa. Se você ficar lá com a sua despensa cheia de porcaria e a geladeira e o freezer também, vai ser impossível você conseguir manter uma alimentação saudável dentro de casa. Então é fundamental isso, que você coloque como um hábito para a família inteira, dê Sim, o exemplo e não compre, né? Quando for exceção, fala, tá bom, nós vamos no cinema hoje e hoje a gente vai comer uma pipoca ali com chocolate, um sundae, igual você falou, né? Mas enfim, são sim. ocasiões, não é Eu para ficar, entendo né? isso como algo que eu acho que é da vida de todo mundo. Entendeu? Tanto que Uhum. há um tempo, muito tempo atrás, eles me perguntaram um dia assim: Mamãe, você não gosta de doce, não? Você nunca come doce? Uma coisa assim, um complôzinho, complôzinho. Aí eu falei assim, eu aproveitei e falei assim, eu gosto, vocês estão por fora. Só que eu não fico comendo toda hora. Eu falei, eu não fico comendo toda É, hora, eu então. como de vez em quando, porque doce não faz bem. Por isso que eu não fico comendo Eu toda explico hora, também. Eu não né? falo assim só que não pode doce, eu falo não faz bem. Aí às vezes ele até me pergunta, ele sabe que ele não pode consumir nada com glúten, porque o Lucas ele tem a questão dele do autismo, né? Aham. E então ele já me fala, mamãe, isso aqui tem glúten? Ele me pergunta, é Ah, muito gente, é bonitinho. muito E lindo. aí ele fala pra mim, mamãe, ele fica perguntando, eu como bastante proteína. Ele fica assim, Ah, sabe, já falando eu acho muito 4 anos, gente. Eles falam mesmo, eles falam esses termos, né? Escuta tanta gente falar disso, né? Mamãe, eu já comi toda a proteína. Eu acho muito legal. É, eu falo para ele, vamos comer carninha porque tem bastante proteína, você precisa de proteína, tem que comer para ficar bem forte, né? Daí ele pega e come. Mas é engraçado que ele já sabe, né? Falar Gente, ali, ah, mamãe, isso eles vão absorvem, absorvendo né? o que a gente vai falando. Então, para os pais que estão aqui, né, independentemente de serem pais de crianças com diabetes ou não, eu acredito que todos querem que os filhos tenham saúde, né? E então, Uhum, assim, felizmente ou infelizmente, o exemplo tem que começar por nós, né?
Porque não adianta. Uhum. Eu falo, ai, mas lá em casa tem criança, ai, meu filho, mas, gente, seu filho não pega o cartão de crédito e vai no mercado. Né? No Então, me... início, até, por exemplo, a questão do achocolatado. Às vezes, muitas crianças, né, que já são diagnosticadas numa idade em que eles já têm hábitos, que a gente vai criando hábitos, com certeza. Uhum. Então, assim, já um parênteses, gente, se a gente que é adulto consegue mudar hábito, a criança, ela é perfeita para mudar hábito. Então, às vezes, Uhum. você enxerga uma grande dificuldade porque você está tirando o seu filho por você. Mas ele não tem Uhum. os seus hábitos, ó, da vida inteira, você comendo um monte de besteira. Ele não tem. Então, é muito mais E fácil hábito para ele. tem hábito que é o adulto mesmo que coloca na criança. Por exemplo, aquela questão assim de aqui em casa, por exemplo, não tem algumas comemorações, né? Igual a escola dele não comemora Halloween, por exemplo. Então eu não, nem falo de Halloween para ele, porque é Ai, uma comemoração que não existe aqui, né? não, Não ainda mais tem aqui comemoração no, que tem doce, eu finjo que não existe também. a gente tem que evitar, né? Então, às vezes a gente fica, é bonitinho o Halloween, vou colocar uma fantasia nele para ele ir lá e vai procurar uma festinha de Halloween. Não, se não tem ali dentro do contexto dele, para que que eu vou procurar, né? Porque eu acho bonito, porque eu acho É, legalzinho tem ele ir lá pedir determinadas doce. Às coisas. vezes é o adulto que coloca, né? Não é nem a criança, ela nem conhece aquilo, é a gente que coloca algumas coisas também, né? E assim como a gente coloca, e a gente geralmente já é de uma coisa que você aprendeu, assim, e é o que eu falo. Eu quero um dia, assim, sei lá, que o Rafa tenha. Porque a gente tem a nossa memória afetiva, né? Alimentar. Então, sei lá, Uhum. até botou uma sopa hoje, que você falou, comida. Foi Eu memória afetiva mesmo. tenho também umas comidas assim, né? Uma delas é pão torrado com muita manteiga. Ah, A minha ah, é avó bom, né? fazia. Aquele pão na frigideira, né? Eu ia para casa da minha avó, ela fazia 6 pães para mim. Então, isso é uma coisa, quando eu sinto aquele Meu, cheiro, aquele cheiro de pão torrado com manteiga, tipo, eu acho maravilhoso. Aí eu falo brincando, é eu estou verdade. criando memórias aqui em casa que são dissociadas disso. Um dia que o Rafa fala, ai, que saudade daquele ovo mexido, amanteigado que minha mãe fazia, naquela Aqui também é panqueca low assim, carb. Então, eu tenho esperança, porque a gente está construindo, sim, os hábitos deles. E isso é muito importante. Às vezes, o hábito que certo. está construindo no seu filho agora, criança, de uma alimentação saudável, vai ajudar ele lá na frente a não sentir saudade da caixa de bis que ele comia toda tarde com a mãe, sabe? Esse tipo de coisa, porque são Uhum. hábitos. Na minha infância não teve isso, então para mim não me faz falta. Eu introduzi isso depois de adulta, né? Eu fui ficar E viciada em doce depois, a de minha alegre mãe, mesmo, porque na minha infância não tinha. eu também não comia muita besteira. Pode ser até por isso que hoje em dia, apesar do pão, mas eu não tenha tanta. Assim, eu não comia biscoito recheado, na minha casa não tinha refrigerante, a minha mãe Não, tomate botava na não. geladeira. A minha mãe sempre Era comida e vez ou outra, né, tinha uma barra de chocolate e olhe lá, era coisa isso. rara, Tinha, assim. tinha leite moça que eu fazia brigadeiro. Quando eu já era mais velha, que eu É, fazia brigadeiro. Mas não tinha essa oferta que tem hoje em dia. Milhões de opções de não, não biscoito, tinha. milhões de coisas. Então, Não tinha oferta, justamente, era ou você fazia em casa, né, Carol? Você ah, que fazia, ou não tinha. e Estão essa. perguntando aqui para nós, ó, uma pergunta bacana: como administrar essa questão alimentar na escolinha? Ah, tá. Você é super top nisso, né, Carol? É o A mulher da seguinte. lancheira. O Ricardo leva a lancheira muito parecida com a do Rafa. Às vezes vai um pouco mais de carboidrato, né? Ou às vezes vai alguma coisa que na lancheira do Rafa não vai. Que a do Rafa vai mais low carb. Mas assim, e também, gente, cada criança tem um jeito. O Ricardo, ele não liga muito para esse lanche da tarde. Tanto que eu diminuí, o lanche ficava voltando um pouco. Agora a gente já chegou à conclusão que ele leva uma porção menor, porque ele falou, mamãe, ele come bem devagar. Mamãe, se eu comer, ficar comendo o lanche todo, eu não brinco. Então, por mim, tudo bem. Se você não tá com fome, você come pouco, vai brincar, beleza. O Rafa, ele ainda tá numa fase da escola em que eles não trocam lanche, tá? Então, assim, Hum, eu não vou te falar de algo que ainda não tá acontecendo. Eu acredito, sinceramente, que daqui a pouco vai trocar lanche,
glicemia vai detonar na escola. Eu já estou me preparando psicologicamente para isso, tá? Mas por enquanto, Uhum, super certo. Eu converso com ele, filho, não, e eu converso antes na escola. E também tem muita questão de alergia hoje em dia, né? Então também já tem esse lado que elas evitam a troca de lanche, porque tem criança lá que se encostar o corante do amendoim, a criança já fecha a glote, etc e tal. Então eu já vou conversando uhum, desse lado também. Filho, cada criança come o seu lanche, a mãe é que sabe o que, que o filho pode comer. Então não é legal você dar seu lanche uhum. pro colega, porque às vezes ele tem uma alergia, às vezes ele não pode comer aquilo. Então coma seu lanche. É Eu bem isso. vou falando. É bem por aí. Você tem que conscientizar a criança desde pequeno, né? Que ele não pode. Eu, por exemplo, tenho dois sobrinhos que eles são gêmeos, que eles não podem consumir nada com leite. Desde pequenos, os pais ensinaram isso para eles. Então, eles não procuravam, eles não comiam mesmo. Então, se você ensinar bem de pequenininho, ele já vai Eu saber que tento, aquele alimento ele não pode, né? eu tento conscientizar. E, na verdade, né, Beta, tudo isso que a gente faz, se a gente se esforça, a gente está tentando deixar o nosso legado, digamos assim, né? Os nossos ensinamentos. Não Uhum. significa que eles irão seguir, não significa que eles vão ser do jeito que a gente quer, muito pelo contrário. Mas ainda assim eu acho que vale a pena a gente insistir e dar o nosso recado, porque lá na frente, o que você viveu na sua infância, os seus hábitos alimentares, isso conta muito. Conta muito. Como Influencia demais. você não sente falta, eu não sinto falta de muita besteira que eu vejo que as pessoas comem, porque eu não fui habituada. Refrigerante, principalmente, não tinha na minha casa e eu não vejo graça nenhuma em refrigerante. Não tinha. Eu Então, até, por exemplo, eu até falo, quando eu comecei a fazer a low carb, bem assim, que eu mudei, pensa, a pessoa come misto quente. Só come misto quente. Da noite pro dia ela não comer mais nada. No início foi tenso, não vou mentir. Aí o que eu me apeguei foi na Coca Zero. Aí eu comecei a tomar Coca Zero, porque eu falava, é low carb e tem gosto doce, tipo, me ajudava. Aí depois, assim, de um mês que eu percebi que eu tava viciada mesmo. Aí eu mesma falei, cara, não faz sentido. Eu tô com uma não alimentação faz sentido. super legal, tô comendo super bem, super saudável, vou ficar tomando um troço desse que é cheio de aditivo, cheio de coisa ruim. Mais uma coisa que eu Pra tô fazendo, quê, eu só né? fui eliminando. Aí eu, pá, eliminei e troquei pela água com gás. Foi assim que eu consegui me curar. E aí depois eu esqueci. Agora, Aham. por exemplo, se eu tiver um dia num restaurante, e olha que geralmente eu peço água com gás mesmo. Mas sei lá, se eu tiver um dia com a cabeça, alguém estiver pedindo uma Coca-Cola e me der vontade, que muitas vezes eu não tenho, eu tomo um copo, mas eu Não é desmancho. só rotina, né, Carol? Não, É, não eu tem, não compro aqui para casa, porque Coca-Cola não é tem. perigoso. É altamente viciante. Venenão. É altamente. É, pior que vicia. Todo mundo teve uma fase que eu viciei, assim, de bobeira também, porque era o que tinha. Eu trabalhava na empresa de telemarketing, daí o lanche era Coca-Cola e pizza. Aí a gente comia aquilo todo dia, viciei. Eu comecei a querer Coca-Cola todo dia, é perigoso o negócio. Não, Coca-Cola é Mas é perigoso. isso aí. Mas é isso, Mas é manter a constância em casa, assim. Até alguém perguntou, como mudar o paladar? Então, voltando ao assunto, às vezes a criança é diagnosticada, já tem os hábitos das crianças de hoje em dia, gente. É normal, assim, eu não estou julgando, tá? Eu também não era uma pessoa que a alimentação do meu filho era a melhor do mundo, digo do Ricardo, que do Rafa, como ele era muito pequenininho, ele já cresceu com uma alimentação bem melhor, graças a Deus. Eu falo que ele trouxe muita saúde para nossa família, né? Ele de uma maneira assim muito necessária, mas ele trouxe uma visão diferente de alimentação para mim, até para as pessoas mais uhum, próximas. A minha irmã tá aqui, minha irmã sempre comeu super bem, mas melhorou ainda mais. Eu que era a comedora de misto, não era minha irmã, não. E assim, ele trouxe muita saúde, muita consciência pra gente. Mas, uhum. enfim, a questão toda é fazer a nossa parte. Sim, com certeza. Né? E voltando ao assunto que eu tô meio... Gente, eu tô dispersa hoje. Ai, Aí, tá, quase derrubei meu telefone agora. criança já tinha os Pronto. hábitos e tudo. Até falar, eu achocolatado. Gente, vai tentando, assim, uma dica prática que eu falo isso para muitas mães. Eu vejo que as crianças são muito habituadas a tomar achocolatado. E essa é a vantagem que eu tive do Rafa ter sido diagnosticado tão cedo, porque aqui em casa não tinha e continua não tendo, tem cacau.
E até, às vezes, Uhum. pega o chocolate, que seja, e vai misturando com cacau, para já ir tentando tirar um pouco daquele gosto doce. Porque o gosto doce, Uhum. ele é viciante. E ele vai cada Uhum. vez mais querendo coisas mais doces. Se você pega um Sim. chocolate amargo, se você não é come um ao leite antes e você come o amargo fica muito amargo. Porque o Uhum. doce E tem sobressai. aquela questão que eu falei também dos bolinhos que eu faço pro Lucas. Lucas, eu geralmente não adoço. Eu faço com banana, amasso a bananinha ali para adoçar o bolo com o próprio Sim, açúcar da banana. Ou se precisa adoçar, o Lucas não tem diabetes, não precisa restringir os carboidratos assim, né? Eu coloco um pouquinho de mel, né? Se precisar adoçar um pouquinho, porque para ele é mais tranquilo, que ele não precisa fazer uma low carb assim, né, super restritiva em essa. carboidratos muito baixos, tal, é mais uma paleo mesmo. No meu caso, é diferente do Rafa que precisa usar adoçante mesmo, né, um eritritol, xilitol. Eu Então é até a individualidade que a gente tem que olhar, né? A gente isso tem que olhar o até contexto e a quem individualidade mesmo. me perguntou aí, o eritritol, tudo. Na verdade, eu não uso eritritol, eu uso xilitol e Uhum, estévia, tá? Então, assim, quando o Rafa foi diagnosticado, até a recomendação, né, da nutricionista e das coisas que eu ia lendo é justamente essa, de não ir criando nele já um paladar doce, mesmo com o uso de adoçante. Porque vamos supor, você pega um iogurte, aí você coloca 15 gotas de estévia, aquilo ali vai ficar super doce. Então ele vai, da uhum. mesma forma, estar se habituando ao gosto doce. Então você vai usar o adoçante, mas também não é para carregar a mão do adoçante, porque é a mesma coisa, Não. da sensação que eu tô falando. Então, de Uhum. adoçante, eu prefiro, eu acho mais confiável, porque até hoje a gente não viu nenhum estudo, há quantos mil anos que a gente escuta falar de estévia, né? E nunca depois alguém falou, faz Não super falou mal. nada. Então, eu recomendaria a estévia. É o adoçante, por exemplo, o Rafa toma iogurte todo dia, natural. Eu coloco 3 gotinhas de estévia e um pouquinho de canela. Ele toma. Uhum. Se eu vou fazer um abacate, aí se eu bato o abacate, eu boto um pouquinho de stevia. Só que nas receitas eu uso xilitol, né? Existe uma polêmica, mas alguns nutricionistas não indicam, outros acham que não tem nenhum problema. Gente, eu assumo o risco, porque para mim, eu prefiro que ele coma um lanche saudável, adoçado com xilitol, que ele fosse comer um outro lanche com farinha, digamos assim, com açúcar. Então, acho que se a criança Uhum. não tem nenhuma restrição, talvez eu optasse por coisas mais naturais, até a estévia, às vezes uma tâmara, né? Que as pessoas adoçam muito coisa com Uhum. tâmara, sobe a glicemia loucamente, mas enfim, criança, Uhum. banana, né? Usar Banana, coisas né? mais. Banana bem amassada, gente. Ou bem madura, doce que só. Adoça qualquer bolo. Uhum. Dificilmente eu adoço o bolo para ele porque eu uso a banana mesmo, então Então a dica é é muito raro. mesmo com o adoçante, não tentar, não fazer uma coisa tão doce, porque aí você vai estar estimulando aquele paladar O paladar. doce. E acaba ficando viciado da mesma forma, né, Carol? Deixa eu ver É, nosso tempo como que tá aqui, que a gente tem 9 minutos. Ainda dá tá. para Deixa falar eu mais um fazer uma pouquinho. outra pergunta. O meu é ruim para comer, mas estou me reinventando. A minha filha ama a panqueca. Mas o meu alvo ainda não aceitou, tentando vários recheios. Moela Uhum. Tem muita receitinha, viu, gente? Na Carol, no meu Insta também tem bastante tem. receitinha. Vão testando aí que uma hora vocês acertam a mão. Até rapidamente das receitas. As pessoas falam, mas o Rafa não emagrece. Não, não, não. Gente, o que que acontece? E justo, primeiro que ele come bem, come proteína, come verdura, come legume. Não come muita folha, tá? Isso aí não, é mais verdura, mais Uhum, legume mesmo. E outra, as uhum, receitas, é aí que também entra a questão da caloria. As receitas low carb, especialmente com farinha de amêndoas, elas são bem calóricas. Então, tem bastante. eles são crianças, eles são ativos, eles não estão em restrição de caloria, então Uhum, então eles comem e não tem problema. Mas até para nós, uhum. adultos, né? Às vezes a Para pessoa nós quer não.
A pessoa quer, ai, mas eu tô fazendo low carb. Eu faço pão low carb, aí à tarde eu lancho um bolo low carb, depois uma sobremesa low carb. Gente, Não. e aí vai engordar. Receitinha é exceção. Para nós é exceção. É para comer no fim de semana, de vez em quando com a família. Não é para fazer parte do dia a dia, né? É para o desmame, né? É o desmame Você da pode tentar usar alimentação, transição, ou então às vezes a da pessoa transição. Isso sente aí. muita falta de lanchar alguma coisa, faz ali, come em pouca quantidade, não se comer um monte de receita, vai engordar. Eu Isso até indico que faça porções individuais, né, Carol? Faz assim, separa já fatiado para não ficar tudo pronto, congela o é resto. Se isso, e você vai deixar aquilo tirando ali aos na sua frente, você poucos. acaba. Senão você come tudo de uma vez. Mas para criança não tem essa questão, é mais para adulto A mesmo. criança Que a gente precisa controlar criança mais. que não tem sobrepeso, né, Beta? Porque tem um monte de criança Também, também é já com bem sobrepeso lembrado. e com diabetes tipo 2 que não Tipo diabetes 2 tipo 1, por que conta. é diferente. Então, assim, aí já tem Uhum. crianças que, por conta dos hábitos alimentares, com 9 10 anos, já estão com pré-diabetes, já estão obesas. Aí já é uma outra João questão. Pedaleiro está perguntando aqui se o Rafa come sobremesa, fruta. A Carol respondeu no início ali da live, ele come frutas também, né? Ele come fruta, ele come sobremesa também. Gente, eu trabalho também com quantidades. Essa Uhum. tática eu acho boa aqui em casa, porque aí nem você vem, a pessoa fica sem comer nada. Às vezes come um pedacinho de chocolate amargo, ou uma sobremesa, um pedaço de Uhum. bolinho, alguma coisa assim. Agora, se a gente tiver Tudo dentro do contexto low carb, né, ali, Carol? Tudo agora, controlando, se né, para tiver não exagerar a num porção. aniversário e quiser comer um bolo, ou quiser comer um doce, vai entrar na exceção, gente. Entendeu? Hoje em dia, até eu vejo às vezes as pessoas tensas no aniversário, que eu já dei a insulina e eu já combinei com ele que ele vai comer um doce. Aí, às vezes, não é por mal, assim, o Rafa tá pegando um doce. Não, tá tudo bem. Tá tudo. Chegou! Então, assim, a gente vai administrando isso também. Deixa eu ver aqui, a médica do meu filho sempre fala isso. Você não precisa comer o tempo Uhum. todo, corrige o hipo com laranja, ótimo. Quanto de carbo, eu não. Mames Pâncreas está perguntando quais as farinhas mais indicadas na low carb para diabetes tipo 1. As mesmas, né? Amêndoas, é a mesma coisa, não muda nada. É o que for low carb. Eu prefiro. Não, parou, Rafa, parou. Eu prefiro a farinha de amêndoas porque eu acho ela mais neutra. A farinha de coco Uhum. também eu gosto. Quando você mistura um pouco uma com a outra, a farinha de coco tira muito aquela umidade da farinha de amêndoas. Às vezes fica aquela É. coisa muito batumada assim. A farinha de coco dá uma ajuda. E a farinha Uhum. de Dá um coco é equilíbrio, né? bem mais barata, mas às vezes nem tudo fica bom só. Equilibra tanto o valor da receita quanto É, essa umidade, né, Carol? Tem que sim, acertar a mão na receita, por isso que tem que pegar a receita testada, né? Não adianta ir lá. é, A receita que eu posto e que você posta são as receitas que a gente fez e testou, então com já deu certeza. certo. Eu nunca postei Não adianta nada pegar qualquer uma que ali. eu não tenha testado. Teve uma que Eu eu fiz um também. dia, uma pessoa me perguntou: tem certeza? Você já fez essa receita? Porque não tá dando certo. Eu falo, Não. cara, Todas as eu receitas que a fiz gente posta, a gente fez e são fotos reais que a gente tirou, não é foto da e internet, né? É tudo testado e aprovado. não, com certeza. E ainda temos um júri severíssimo, que são as crianças, É tá? infantil, júri infantil. E é um júri muito Vem por aí, Carol, olha. sincero e exigente. Eu falo aqui, a minha lanchonete, meus clientes são muito exigentes. Se não ficar bom, Exatamente. ó, Não na come. hora. Então a gente não posta. Se ficou ruim, eu não posto, não, se não foi aprovada. Tá acabando Não, nosso tempo já, olha só, já acabou nossa live, Carol. eu falo muito, cara. Eu não consigo responder os. Não, mas é bom. A gente faz outra depois, não tem problema. Eu faço, você me chama, eu vou lá pro seu, a gente faz outras lives, não tem problema. Com certeza, Beto. Mas que Eu bacana. queria agradecer, né, o convite. É um prazer para mim. Obrigado a todo mundo que está aí, né, pessoal que a gente já conversa aqui. Tem gente também que eu não conheço. Um prazer. E é isso. Eu queria Seguem agradecer. a Carol lá, gente, quem ainda não tá seguindo, porque é maravilhoso. Vocês vão amar o Insta dela. E, Carol, muito obrigada, viu? Adorei conversar com você. Vamos fazer mais, né? Porque ainda ficou bastante assunto para trás aí. Mas foi Vamos. muito bacana, viu?
Dá um beijo nas crianças aí. Tá, vocês também. Pessoal, boa noite. Um beijo e eu que agradeço. Um beijão, Carol. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.